bem? Hoje vamos falar um pouco sobre licitações e pandemia, tudo o que tem ocorrido dentro desse contexto nesse período pandêmico. O nosso grupo ficou responsável em fazer essa breve análise e de forma bem clara e objetiva abordar esse tema para ficar de uma forma mais clara e objetiva para todos que vão nos assistir. A gestão da política é composta por um conjunto de elementos, órgãos e especialistas que pretendem fazer o benefício de todos, ou seja, tem como motivação atender os interesses da sociedade como o bem-estar, a segurança e a formação. Dada a circunstância da crise provocada pela Covid-19, em que a nação rastreia esse lógico papel, a questão da exploração é a legítima segurança das manifestações gerenciais realizadas com a dispensa do sistema de oferta. Nós fizemos uma breve pesquisa e chegamos a um conceito do que se trata licitações. De acordo com o dicionário online, a palavra licitação vem do latim e significa dar a menor oferta. É o ato de licitar, regido por um edital que deve obrigatoriamente dizer como deve ocorrer todo o processo licitatório. É o dever do Estado manter a paz social e o bem-estar da população, entregando-lhe e prestando-lhe serviços que possibilitem uma vida digna, com o mínimo de segurança em todas as áreas, oferecendo-lhe serviços e produtos dentro das condições normais, obedecendo os padrões da exigência. Com o tema licitações e pandemia, nós vamos fazer uma breve análise sobre todo esse contexto. O caso escolhido, o caso concreto real, escolhido pelo grupo, trata-se das contratações públicas em Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, com fundamento no artigo 4º, caput da Lei 13.979 do ano de 2020. O objeto da contratação restringe-se a bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Considerando que a portaria 188/2020 do Ministro de Estado da Saúde declarou emergência em saúde pública de importância nacional, o artigo 1º do inciso 2º da própria Lei 13.979 de 2020 dispõe que o ato do Ministro de Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública do que se trata esta lei. O presente caso mostra que parece não haver dúvidas de que a aquisição de máscaras de proteção para profissionais da área de saúde, que hoje estão na linha de frente do combate à pandemia, o fornecimento de equipamentos respiradores para utilização nos hospitais que recebem pacientes com coronavírus, a prestação de serviços de limpeza nessas unidades de saúde enquadram-se perfeitamente no contexto da Lei 13.979 de 2020. Nesse sentido, considera-se que a lei citada veicula normas com eficácia temporária obrigatória junto a todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, alcançando tanto a administração direta quanto a indireta. Alguns detalhes relevantes do caso concreto, chegamos aqui a um entendimento de alguns desfechos, alguns entes prejudicados, suspeitos e causadores. E a palavra pandemia e licitações na pandemia é uma palavra que foi um grande desafio, uma palavra muito forte, e foram criados como medida provisória, a medida provisória 926/20, que flexibiliza as regras de licitação para bens e serviços voltados ao combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Houve regras de flexibilizações. Os contratos para combater a pandemia teriam durações de até 6 meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos enquanto houver necessidade. O órgão público comprador poderá apresentar termos de referência simplificados para as compras e serviços em geral, excepcionalmente mediante justificativas. Poderá também ser dispensado o levantamento de preços no mercado. Os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade pregões eletrônicos e presenciais. Os recursos terão efeitos apenas devolutivos, ou seja, não suspenderão o processo. As compras e contratações feitas com dispensa de licitações de itens usados no combate à pandemia deverão ter os detalhes divulgados na internet após 5 dias do contrato firmado, devendo ser listado
o nome do contratado, o CNPJ e o prazo contratual, entre outras informações. Ressaltando os prejuízos por paralisação comercial, muitas empresas, apesar de contar com subsídios do Estado, auxílios emergenciais, não conseguiram se manter. Os impactos causados foram enormes. A crise estabeleceu sérios prejuízos entre contratos que já foram celebrados antes da pandemia e mais ainda com os que poderiam surgir durante e após a pandemia. Um dos grandes desafios a ser resolvido por causa da pandemia é o fato de empresas terem que rescindir unilateralmente contratos por razões de interesse público. E os eventuais interesses comprovados, prejuízos decorrentes do caso concreto, a requisição administrativa representa um ato de intervenção do Estado de propriedade privada e consiste na utilização de bens ou de serviços particulares pela administração. Podemos citar como decorrente prejuízo da Lei 13.979 de 2020 os preços dos bens e insumos oferecidos pelos fornecedores. Devido à continuidade dessas aquisições, vários riscos foram trazidos à economia. Um exemplo disso, pagamentos apenas ulteriores que, se fossem feitos numa simples venda de mercado, não seria necessariamente o que ele conseguiria. Muitos órgãos reclamam dos preços oferecidos por esses fornecedores no momento de crise, mas uma atuação autoritária através da requisição administrativa pode gerar prejudiciais efeitos colaterais que não podem ser desprezados por um bom gestor público. Quais as responsabilidades? Quais as responsabilidades poderão ser identificadas? Está na Constituição Federal que todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou particular, que devem ser prestadas no prazo e na forma da lei. No contexto da pandemia, houve flexibilizações importantes da lei de responsabilidade fiscal e das normas de contratação pública, que aumentando sobremaneira a discrecionariedade do gestor. A Lei 13.979 de 2020 trouxe normas gerais para o enfrentamento do novo coronavírus por parte da administração pública, como novas regras de contratação direta e de procedimentos licitatórios. Vale ressaltar que o portal de transparência é aliado da gestão. Nós fizemos uma breve análise, uma análise crítica sobre todo esse contexto e os resultados imediatos das patologias que surgiram por causa do Covid-19 e dos arranjos para combater a pandemia. Como podemos ver, a Lei número 13.979 de 2020 foi uma resposta emergencial dada pelo Poder Legislativo a pedido do Poder Executivo diante da crise sanitária que outros países já estavam vivenciando com o coronavírus. Ao analisar a questão, vê-se o equívoco do raciocínio. Isso porque a Lei número 8.666 do ano de 93 é uma lei geral de licitações e contratos, sendo aplicada de forma subsidiária à Lei número 13.979 de 2020. Como legislado na LNDB, a norma especial não revoga a norma geral. Entretanto, quando não houver previsão da norma especial sobre o tema a ser discutido. Diante da peculiaridade que a Lei número 13.979 de 2020 foi instituída, a própria AGU recomenda que todos os atos praticados com base nessa nova legislação sejam interpretados de modo diferente da interpretação dada às normas em situação de normalidade. Quais são as formas de prevenir que o fato acontecesse? Eventuais possíveis causas do evento. Com a crise da pandemia, o regime de contratações públicas foi completamente afetado em diversos setores. A forma de prevenir foi a flexibilização dos trâmites e exigências nos procedimentos administrativos. Publicada a Lei 13.979 de 2020, geralmente conhecida como a Lei do Coronavírus, que prevê nova condição de dispensa de licitação. Em síntese, ainda poderá existir situações variadas que permitam a contratação direta por inexigibilidade em função da inviabilidade da competência. Propostas de mudanças para evitar que os fatos analisados acontecessem. Foram sugeridas 28 propostas de melhoria no processo de contratação pública com o objetivo de diminuir o número de licitações sem êxitos realizados
pela PMPF. São elencados os 8 principais fatores que representam 90% das licitações sem êxito. São sugeridas também propostas de melhorias, respectivas ações para cada um dos fatores verificados. Relativas às licitações em que não houve participantes, é possível realizar licitações com mais itens ou lotes, aumentar o prazo para a entrega do produto ou para a finalização dos serviços, publicar em outros meios o aviso de licitação para ampliar a área de competição, melhorar a localização de licitações e realização de download de editais e anexos por meio do site PMPF, possibilitar, por meio do decreto municipal, que obras e serviços comuns de engenharia possam ser licitados e contratados pela modalidade pregão. E fizemos uma pesquisa de legislação da doutrina ou nas jurisprudências. O presidente Jair Bolsonaro, ação da doutrina ou na O presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória 926/20, que flexibiliza as regras de licitação para bens e serviços voltados ao combate à pandemia provocado pelo novo coronavírus. A dispensa de licitação todas as compras e serviços, inclusive as obras necessários ao enfrentamento da pandemia. Permite a compra de equipamentos usados desde que haja garantia do fornecedor. E a Lei 13.979 de 2020 já previa a dispensa de licitação durante a pandemia, mas apenas compras de equipamentos e serviços de saúde. Tá aí, pessoal, essa foi uma breve análise de todo esse contexto, questões de licitação na pandemia. Espero que seja útil, seja para conhecimento de todos e agregar, também no aprendizado de vocês.